Bom dia, graça e paz, aleluia. Deus abençoe você nessa manhã de terça-feira. Hoje é o dia 18 de agosto. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos orar, nós vamos pedir o milagre de Deus na tua vida, na minha vida. Vamos agradecer a Deus por você, porque você é uma bênção. Você é uma bênção na mão do Senhor. Isso é muito importante, que você sempre se lembre. Deus, quando olha para você, quando Ele vê você uma bênção. Muito obrigado, porque você está comigo aqui. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Te louvamos pela vida das minhas irmãs e irmãos em Cristo, pelas almas desses todos que creem, Senhor, todos que estão nos acompanhando, este amigo, esta amiga que está nos acompanhando, Pai. Muito obrigado, Senhor. Senhor, fala conosco, faz uma obra linda na nossa vida, uma obra tão bonita, tão abençoada nesta manhã, Pai. Milagres aconteçam. Meu Deus, que o melhor possa manifestar nas nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. As grandes maravilhas, as grandes bênçãos, a palavra do Senhor se manifeste, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Senhor, se tem pessoas passando por lutas, pessoas passando por enfermidades, por doenças, nós oramos agora para que esse mal seja tirado desta vida. Em nome de Jesus, esta perturbação, esta malignidade seja repreendida em nome de Jesus desta vida. Pai, se tem alguém que está passando por uma luta financeira, uma luta com um membro da família, com uma pessoa, Senhor, nós pedimos a libertação, a cura, nós pedimos a salvação, nós pedimos a solução desse problema em nome de Jesus. Senhor, faz uma grande obra, que a tua presença manifeste, a glória do Senhor recaia sobre nós. Em nome de Jesus te agradecemos, assim seja. Amém. Olha só, nós estamos na maratona da leitura do livro de Mateus. Livro de Mateus foi escrito pelo discípulo de Jesus, o apóstolo, depois, Mateus. E ele relata muitas situações que ele viu Jesus passar, ele foi testemunha das lutas de Jesus, dos desafios, ele foi testemunho do ministério de Jesus, das curas, dos milagres. Então, se você leu o capítulo 17 ontem, você viu que Jesus fez milagres, expulsou demônios, pregou. E agora o capítulo 18 de Mateus, hoje é dia 18 de agosto, então é o capítulo 18 de Mateus. Então, hoje, dia 18, capítulo 18 de Mateus é a leitura do dia hoje para você. Você lê em casa, nos acompanha, entra nessa maratona. Queridos, quando alguém convida você para ler a palavra, principalmente um líder, um pastor, alguém que você segue, acompanha, é bênção. Então, quando você lê junto com aquelas pessoas, no caso aqui, nós aqui da Igreja com Propósitos, os irmãos da Igreja com Propósitos estão nesta leitura, então estamos juntos lendo o livro de Mateus, então é um capítulo por dia. Se você entra nessa maratona com a gente, eu tenho certeza que Deus tem algo fresco para você na palavra, porque você está ouvindo as palavras, está lendo as palavras de Jesus, a palavra do Senhor. E ele falou assim: céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Então você está lendo as palavras que nunca vão acabar, elas são eternas, até quando Jesus voltar e ele estabelecer o reino dele aqui na terra, e nós viermos reinar com ele aqui para sempre. O que vai acontecer? Essas palavras vão continuar vivas, as palavras de Jesus vão continuar vivas. Então, se você começa a lê-las, você já começa a receber esta vida eterna, esta eternidade dentro de você. Isso que é legal, é maravilhoso servir Jesus, porque as palavras dele não são vãs.
E nós somos os seus seguidores, os seus discípulos. Então, capítulo 18 de Mateus é a leitura de hoje. Então, depois desta live, leia Mateus 18. E eu quero ler uma pequena porção de Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o erro. Mas faça isto em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. E elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir estas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. A versão que eu estou lendo da Bíblia é a versão linguagem de hoje. Então, você está ouvindo aqui uma versão da Bíblia na linguagem de hoje. Que bênção! É muito bacana a palavra do Senhor. Ele está dizendo aqui sobre o reino dos céus, como funciona as coisas, como que funciona as relações das pessoas dentro e debaixo do governo de Deus. Duas coisas Deus quis através de Jesus, entre tantas coisas que Jesus é tão importante. Jesus é importantíssimo para nós, seres humanos, criaturas. Mas duas coisas se perderam no Jardim do Éden, muito importantes. Primeiro, perdeu-se a pureza, perdeu-se a inocência. Então Adão e Eva eram puros e inocentes como crianças, como diz aqui o capítulo 18 de Mateus no começo, que se você não for como uma dessas crianças, você não consegue herdar, você não consegue entrar no reino dos céus. Então, uma coisa importante Adão e Eva perderam quando pecaram: eles perderam a inocência, perderam a pureza. Segunda coisa que Adão e Eva perderam: eles saíram de sob o governo de Deus aqui na terra. Eles começaram a fazer as coisas debaixo do seu próprio governo, das suas próprias decisões. Então, duas coisas importantes Jesus está tentando restaurar na vida do ser humano, na vida de todos nós. Primeiro, a pureza. Primeiro, a pureza. Um coração puro, um coração de uma criança. Capítulo 18 de Mateus, você irá ler no começo desse capítulo. A pureza, o coração puro, sem malícias contra as coisas boas, né? O Senhor diz: sejam simples como as pombas, mas astutos contra a serpente. Sejam pessoas ágeis para verem o mal, sejam rápidos para discernir o mal. É isso que Jesus falou. Não quer dizer que você tem que ser mau, mas você tem que ser rápido em discernir o mal, mas puro, simples como as pombas. E Jesus fala: sejam como uma destas crianças. Se vocês não forem puros, simples, que creem como as crianças creem, dificilmente você vai entrar no reino dos céus. E uma coisa que você e eu perdemos quando nós nos tornamos adultos é a mentalidade de pureza. Você viu o caso da criança que foi violentada, estuprada pelo seu tio dentro da sua própria casa durante 4 anos, a ponto desta criança ficar grávida pelo próprio tio, sendo abusada dentro de casa, dentro da própria casa, porque o tio morava com os pais da menina, a própria sobrinha que ele viu nascer. Queridos, que coisa mais horrível, mas é a perda total da pureza.
E uma coisa que 4 anos se passaram e parece, eu não sei se os pais eram pessoas simples, pessoas pobres, pessoas sem conhecimento, mas 4 anos os pais não tiveram a astúcia, não tiveram a destreza, não tiveram a capacidade de perceber, ou se perceberam, fizeram vista grossa, achando que talvez era coisa da cabeça dele. Queridos, é horrível. Sejam simples como as pombas, mas astutos como as serpentes. Amados, o Senhor, através do Espírito Santo, nos dá discernimento. O Senhor, através do Espírito Santo, nos abre os olhos para ver as pessoas e para ver situações erradas, ruins, terríveis, para que você tome um posicionamento, mas mantenha a pureza. Guarda a sua casa, guarda seu coração. Se o Espírito Santo começa a mostrar para você pessoas que estão com más intenções, pessoas que têm a maldade, Deus está avisando. É isso, avisar. Porque muitas vezes as pessoas confundem ser de Jesus ou serem cristãs e serem tontas, né? Eu percebo isso, porque ele é crente, ele nem vai ligar. Não é isso que a palavra diz. Sejam como as crianças, mas tenham o discernimento do invisível, do oculto. Tenha o discernimento, tenha a capacidade de discernir coisas ocultas. Através da ação do meu Espírito, Ele discerne, Ele te guia, Ele te orienta. Coisas assim não podem ser permitidas nas nossas vidas. Coisas erradas, coisas que muitas vezes está sendo ocultada, ou as pessoas passam vista grossa. E Jesus fala assim: se seu irmão pecar contra ti, se o seu irmão pecar contra ti, se algo acontecer, principalmente isso aqui, ele está falando da igreja, porque o Senhor, ele cita a palavra igreja. É uma das primeiras vezes que Jesus cita a palavra eclésia, palavra igreja. É muito interessante isso, porque poucas vezes Jesus cita a palavra igreja. E aqui ele fala irmãos, não só irmãos de sangue, irmãs de sangue, mas irmãos do reino dos céus, irmãos espirituais. Ele fala: se teu irmão te faz pecar, vá e mostre-lhe o erro. Olha só como é interessante isso. Se você está em algum lugar, ou em alguma situação que o irmão, ou um irmão em Cristo, alguém que conhece já a Deus como você conhece, já nasceu de novo, já tem o Espírito Santo, ele está deixando você triste, deixando você magoado. Alguma coisa que você ouviu, talvez numa reunião, talvez num culto, alguém falou, fez algum comentário e te magoou e deixou você triste, chateado. O Senhor está dizendo: sejam puros, mas vocês tenham o posicionamento correto. Tenham um posicionamento correto, um posicionamento de filhos de Deus, de pessoas que são parte do reino de Deus. Vá e fale e mostre o erro ao seu irmão. Aí você já corta a fofoca, você já corta a murmuração na hora. Quando você estiver chateado com alguém, ore, peça ao Senhor sabedoria e o momento certo para falar com aquela pessoa que fez algum comentário, que escreveu algo que ofendeu diretamente você. Ore e o Senhor fale: vá até aquela pessoa, mostre a ela o erro. Quando eu vejo como pastor situações desta forma acontecendo entre os irmãos da casa de Deus, eu me alegro, porque eu estou entendendo que aquele irmão que foi conversar, ele está sendo guiado pelo Espírito, ele está sendo madura, ele está evitando a murmuração, a crítica, a fofoca, de tomar conta do meio que deve ser um meio puro. E Jesus falou:
Se o teu irmão te faz pecar, cuidado, fale para ele. Não deixe as coisas passarem, vai passar e aquela mágoa toma conta, viu? Até coisas que nós como pastores fazemos. O irmão em Cristo, o membro da igreja que se sentiu ofendido se alguma coisa nós falamos, ou está tendo alguma coisa no meio da igreja que nós, talvez, pastores, não estamos observando com detalhe, então vem alguém e fala: pastor, ou a pastora Adriana, posso conversar com vocês? E a pessoa senta e fala: olha, está acontecendo essa situação, está acontecendo assim, vocês não repararam assim? Olha, o senhor teve tal conotação que aconteceu desta forma, o senhor reparou isso? Ou aconteceu isso, eu fiquei chateado, foi aquela palavra que foi falada, que o irmão falou, foi falada na reunião, eu fiquei com aquilo entalado, eu não fiquei bem. E a pessoa conversa, ela tem algo para fazer um comentário construtivo. Olha, eu acredito que desta forma não está bem, por que a gente não pode fazer desse jeito? Assim, desta forma, eu vi desse jeito, eu percebo que está acontecendo assim. Pastor, é necessário tomar uma atitude, um posicionamento com respeito a isso, e algumas vezes nós não estamos sabendo, mas a pessoa que tem o Espírito Santo, sensibilidade, está sensível, ela tem maturidade. Olha só, preste atenção, ela tem maturidade. Então é o que acontece aqui em Mateus capítulo 18, versículo do 15 em diante. A pessoa tem coragem, ela tem ousadia, o discernimento do Espírito para sentar com calma. Olhar olho no olho, nosso até de pastores, e conversar. É o que está escrito aqui: se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o erro. Faça isso em particular, só vocês dois. Se esta pessoa ouvir o teu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Preste atenção. Uma das coisas que causam dano no meio do corpo de Cristo é a fofoca. É a crítica feita longe, ou a murmuração feita, o comentário feito, sem que aquela pessoa que está sendo comentada na conversa esteja lá. E isso é pecado. Alguém comentar e criticar e falar mal de alguém sem aquela pessoa estar lá para se defender é pecado, porque você está sendo injusto. Nós estamos sendo injustos quando falamos de alguém e criticamos e zombamos e murmuramos e fazemos a fofoca sem ter certeza da fonte, porque fofoca é uma coisa muito triste. Falar mal do irmão, falar mal do parente, sem um parente estar por perto, é algo que desagrada a Deus. E Ele está dizendo aqui, queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, ter essa maturidade. Se algo te ofendeu, se alguém te ofendeu, principalmente da casa do Senhor, tenha amor, coragem, humildade para fazer o que Jesus disse, porque tudo que Jesus dá de orientação, que você fizer, você terá cura. Você terá cura para a tua alma. Você será uma pessoa saudável, espiritualmente curada. Uma pessoa que terá uma alegria e maturidade. Você está amadurecendo. E Ele está dizendo: chama teu irmão, vá e mostre para o seu irmão aquilo que ele errou contra você, aquilo que ele fez que desagradou você. Olha, faça isso em particular. Se o seu irmão te ouvir e acatar, e ouvir e entrar num consenso, pedir perdão, se reconciliar com você, você ganhou o seu irmão, você ganhou um amigo. Olha que coisa linda, são atitudes de amadurecimento espiritual. Amadurecer espiritualmente não significa, preste atenção no que eu vou falar nos dias de hoje, Novo Testamento, porque pessoas acham que alguém que prega bem, alguém que ministra bem, alguém que
Tem uma palavra em todo lugar que fala, uma retórica boa. Alguém que está dentro da igreja, fala em línguas. Alguém que profetiza, as pessoas acham que aquele crente é maduro e não tem nada a ver. Dons com maturidade, você pode receber o dom que você quiser se você buscar e pedir, mas ter dons não é sinal de maturidade. Agora, administrar os dons que você recebe e ter o fruto do Espírito manifesto e colocar os ensinos de Jesus em prática, isso é sinal de maturidade. E nós estamos vivendo numa época de superficialidades, pessoas superficiais, pessoas que deveriam ser maduras, pessoas que deveriam já estar na casa de Deus amadurecendo com estas palavras fantásticas de Jesus. Esse capítulo 18 você deveria ler pelo menos umas 3 vezes, 4 vezes e meditar nesse capítulo 18, porque tem direções aqui fantásticas para você. Porque o sinal de maturidade não está nos dons, falar em língua, não está no profetizar. Sinal de maturidade não quer dizer isso. Uma pessoa que é eloquente, uma pessoa que fala ou que tem um ministério, um dom, isso é carisma. O que é carisma? São dons, dons de tocar, dons de cantar, dons de pregar, dons de falar em línguas, dons de profetizar, dons de interpretar línguas, dons de orar para as pessoas. Isso é dom, é dom. Agora, maturidade é saber lidar com a sabedoria de Jesus em momentos de crise, em momentos de conflito na tua vida, onde você põe o fruto do Espírito, o amor na prática. E amor na prática é o que Jesus está dizendo aqui. Isso é maturidade. A pessoa te ofendeu, não conte para terceiros, simplesmente chame aquela pessoa, conversa com ela, e ela for humilde para aceitar o que você está falando, você ganhou um amigo, você ganhou o coração dela. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mateus capítulo 18, versículo 15 e 16. E ele fala que aquela pessoa que não aceitar o que você conversou com amor com ela, clareando ela. É igual o pastor, o membro da igreja quer dar uma sugestão para o pastor, quer fazer um comentário de algo que pode melhorar. Irmãos, acontece comigo de vez em quando, com a pastora. Os irmãos em Cristo sentem liberdade, porque eles sentem liberdade de vir falar conosco, pastores, para dar sugestões, para abrir o coração, para dizer algo que aconteceu, que aquilo poderia ser de forma diferente, porque talvez que eu, a pastora, tivemos aquela atitude, aquela ação ou reação com amor. Pastor, posso conversar com você? Olha, aconteceu assim, está acontecendo assado. Olha, você falou aquilo, mas eu acho que eu não entendi. O que é que você quis dizer? Olha, pastora, está acontecendo isso em tal departamento da igreja. Como que a gente pode melhorar isso? Eu percebi aquilo. E a pessoa conversa com amor. E com amor nós recebemos, ouvimos, absorvemos, oramos juntos. E aquilo que é bom, o que a Bíblia fala? Você guarda o que é bom. Você guarda aquilo que a pessoa está falando que é bom para você. E implementamos aquilo que podemos fazer. Colocamos em prática. Nós vamos ficar bravos com aquele irmão? De jeito nenhum. Nós estamos felizes porque aquela pessoa que veio dar um comentário, fazer algo porque ela ama, porque o dia que não houver amor, quando o amor de um irmão para com o outro já não está mais sendo exercitado, acontece uma coisa, se chama desprezo. A pessoa despreza o que você fala, despreza você, é o total desprezo, descaso com você. Então, aí o amor já não está sendo mais praticado. Aqui Jesus está dizendo, faça isso. Ele está dizendo, olha, façam, e se o irmão não ouvir, chama 2 testemunhas, como as escrituras sagradas dizem. É muito bom, porque se você fizer com amor tudo que Jesus está falando, se você tiver o coração como de uma criança, como eu disse, e você tiver esta sensibilidade
Tudo que você fizer vai dar fruto, vai dar certo. Esse é o fruto do Espírito. Mais uma vez, profetizar na igreja, alguém que tem dom de profecia, alguém que tem um dom de línguas, alguém que tem o dom de cantar, de pregar, de liderar, de fazer alguma coisa especial na igreja, de servir de maneira especial, de visitar os enfermos. Esses dons não significam simplesmente que aquele irmão, aquela irmã é maduro na fé. O que mostra maturidade na fé, como Jesus está dizendo, é você ter comportamentos, atitudes maduras, sábias em momentos de conflito. Então eu tenho o irmão que prega, a irmã que prega a palavra, mas ela tem o fruto do Espírito. O que mostra maturidade na vida do crente não é o dom, é o fruto do Espírito, é o resultado do Espírito Santo trabalhando na vida dele, fazendo com que ele siga a palavra de Jesus, o que Jesus está dizendo aqui. Isso é sinal de maturidade. Olha, o Senhor está dizendo aqui, vai e fale com aquele irmão, fale com aquela irmã. Se o irmão não te ouvir, o que você tem que fazer? Chame 2 testemunhas, tente falar de novo com aquele irmão. Faça segundo as Escrituras diz. Agora, se a pessoa pecou e não ouvir os outros irmãos também, ele diz aqui, então, e ela não ouvir a igreja, a última instância de tentar reconciliar-se com o irmão é trazendo esse assunto à igreja, ao conselho da igreja. Aqueles que estão, os anciãos, aqueles que estão à frente da igreja. Você conversou sozinho com o irmão ficou duro. A irmã ficou com mais raiva de você, mais dura ainda. Você chama 2 outros irmãos e tenta falar de novo com amor, e a pessoa fica mais dura ainda. Ele fala, traga a igreja, então traga ao conselho dos anciãos da igreja. Conversou e a pessoa não amolece, ela não reconhece o erro, e todo mundo está vendo que ela errou. Todo mundo está aconselhando ela a pedir perdão e a se reconciliar. Ela não aceita. Jesus está dizendo aqui, trate como um pagão ou como um cobrador de impostos. É muito difícil, porque esta última fase, o que acontece? Algumas igrejas, quando o irmão peca, e eu vi já isso acontecer muitas vezes, quando há um pecado e eles só conotam o pecado nas igrejas evangélicas, muitas vezes, quando é o pecado sexual, o casal está tendo relação sexual, ou está fornicando, tendo relação sexual antes do casamento, e a mãe, o pai, o membro da igreja descobre. Ou um ato pecaminoso na área sexual. É só isso que eu vejo que acontece na igreja. Aí a pessoa fala, não, nós vamos casar e tal. Aí expõe o casal. Chama no púlpito, irmãos. Eu acho que você já ouviu falar disso. Expõe o pecado sexual do casal. Não é isso que a Bíblia está falando, está tudo errado. Isso é doutrina de igrejas, doutrina de fariseus. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Viu? Quando alguém mente, é pecado. Quando alguém tenta extorquir o seu irmão, é pecado. Quando alguém engana o seu irmão, é pecado. Quando alguém comete uma trama para destruir o irmão, a irmã, é pecado. Quem cria contenda e divisões no meio da igreja é pecado. Você já viu irmãos que colocam irmão contra irmão dentro da igreja? Você já viu pessoas que colocam membro da igreja contra pastores da igreja? Isso é pecado. Não pode. Você já viu membro de um ministério que começa a colocar outro membro de ministério contra o líder daquele ministério, daquele departamento? Quando um funcionário de uma loja ou funcionário de uma empresa começa a levantar inimigos contra o patrão, contra o gerente, e causa divisão no meio da empresa, isso é pecado diante de Deus. É isso que ele está falando.
coisas que a pessoa não se arrepende. Então, muitas coisas são pecado. Querer o mal do irmão é muito duro. E aqui está dizendo na palavra, por isso é importante você ler uma Bíblia na linguagem de hoje, uma Bíblia fácil de ler, que quando você bate o olho você consegue entender coisas que nas Bíblias mais, com português mais tradicional, você não entende. Então aqui está bem fácil de entender. E aí ele está dizendo, aquele que não se submete, aquele que está causando divisão, aquele que pecou, porque um casal que quer se acertar, irmãos, ele já está arrependido, né? Tem um casal que quer se acertar diante de Deus, nós temos que abençoar e acertar. E tem coisas que você tem que levar, não é para a igreja toda, no culto, não é isso que a Bíblia fala. Quando fala igreja, está falando para os maduros da fé, para os anciãos da igreja, ou no caso de uma igreja organizada como hoje, para a comissão que auxilia o pastor nas decisões da igreja, no conselho da igreja. Coisas que você está vendo, mas é um grupo de gente mais madura que vai decidir o que vai acontecer. É muito importante. Mas, querido, não fique magoado com as pessoas. Não deixe. Tem coisas que você não pode deixar passar. Tem coisas que você, no amor, você ora, pede ao Senhor, pede coragem, conversa com o irmão, com a irmã, com aquela pessoa que te magoou dentro da igreja. Olhe olho no olho, não pegue essa mágoa, essa ofensa que a pessoa fez contra você, não passe para terceiros que não tem nada a ver, isso é fofoca. Não fale, ore e fale diretamente com a pessoa que te deixou triste. E a pessoa talvez nem percebeu o que ela fez. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda aonde Satanás entra para tirar muitas pessoas de dentro da igreja. Entra nesses pequenos detalhes. Talvez o irmão, a irmã nem percebeu o que ela fez, o que ela falou, a atitude dela, talvez ela tenha uma reação na hora. Irmão querido, por favor, se coloque no lugar daquela pessoa. Tenha paciência, o momento certo, chama a pessoa, olha no olho dela e fala: irmão, irmã, aquilo que você fez, aquilo que você disse, o que aconteceu, olha, eu fiquei chateado, eu estou pedindo, eu vim conversar com você porque eu tenho esse amor em Cristo, nós somos irmãos, mas aconteceu isso, eu fiquei chateado. Peça para o irmão, lembre ele do que aconteceu, lembre ela. E aquele irmão que também é cheio do Espírito Santo, é quebrantado, aquele irmão, aquela irmã que tem a guia do Espírito Santo na vida dele, ele vai falar assim: poxa, eu não percebi, me perdoa. A pessoa reconhece na hora, e você ganha o coração do seu irmão de novo, e você está livre. Você está livre de mais uma tristeza, livre de mais um rancor, para você caminhar no sucesso. Você quer ter sucesso na vida? Libera perdão para as pessoas, mas fale para algumas que te magoaram: olha, você me magoou, você me chateou, você me deixou muito triste, amargurada, eu não sabia nem o que fazer, me perdoa. Olha, irmão, eu também me perdoa porque eu fiquei muito triste com você. Quando você faz isso, Satanás sai da tua vida, o diabo, os demônios que a perturbam, que atormentam você, que te amarram, eles vão embora na hora. Duas coisas Adão e Eva perderam no jardim do Éden, que Jesus está restaurando aqui no capítulo 18. Guarde isso que eu vou falar para você. Duas coisas que Jesus pede para ter, porque foi perdido no jardim do Éden. Ele pede para ter o coração como de uma criança, ele pede para sermos puros e inocentes como uma criança. Adão perdeu a inocência com Eva no jardim do Éden. E a segunda coisa, o Senhor está restaurando aqui aquilo que Adão e Eva não quiseram mais. Ele está restaurando aqui o governo de Deus sobre a igreja, sobre o mundo. Quando você aceita Jesus e se submete a uma igreja local, se submete ao corpo de Cristo, às palavras de Jesus, às escrituras, você está voltando ao padrão original. Você está voltando e tem um coração puro, né, como de uma criança. Você tem aquela pureza de coração, aquela leveza de coração, e você está debaixo do governo da igreja de Jesus, do governo de Jesus, do governo de Deus de novo aqui na terra, coisa que Adão e Eva se perderam lá. Ser puro, ser como uma criança, não quer dizer ser uma pessoa
que todo mundo passa a perna, não é isso, é ser equilibrado, ser justo. Ser como uma criança é ter um coração aberto para receber um novo ensino, uma nova direção. É que Jesus falou, você tem que ter um coração como o de uma criança. E já entra aqui, se teu irmão pecar, você tem um coração aberto como o de uma criança para aprender. É isso que o Senhor está dizendo, mas sejam simples como as pombas e astutos como as serpentes. Jesus falou isso. Então tenha a pureza de receber um ensino novo como uma criança recebe. Tenha o governo de Deus para respeitar o que Deus está falando para você fazer aqui, porque vai dar certo e você vai ser feliz e você vai ter sucesso. Sucesso o que quer? Ter uma vida exultante na presença de Deus. E aqui está dizendo, se submeta à igreja, ao corpo de Cristo. Se submeta uns aos outros como irmãos. Isso vai trazer bênção para você. Então, capítulo 18, eu recomendo grandemente que você leia hoje o 18 de Mateus umas 3 vezes. Leia o livro de Mateus na Bíblia linguagem de hoje. Eu estou trazendo aqui para você clareza daquilo que eu demorei muitos anos para aprender, porque eu discorri diversas versões da Bíblia para achar uma versão que eu pudesse entender melhor. Então eu estou passando para você o caminho das pedras aqui, aquilo que eu demorei anos para aprender, você está aprendendo agora em minutos. Isso que é legal, passar essa fé, porque isso vai fazer a tua fé aumentar, você vai ficar forte, vai ter vitória em todas as áreas da tua vida, e saúde emocional, saúde mental e saúde física, porque você está aliviado, com o teu coração leve. É isso que Deus quer para você. Sejam como as crianças, sejam simples como as pombas, astutos, prudentes como as serpentes. Eu falei do caso dos pais que não viram, ou talvez até perceberam alguma coisa, mas não tiveram a prudência, a astúcia da serpente para perceber que o próprio tio estava violentando, estuprando a sobrinha dos 6 aos 10 anos, ao ponto da menina ficar grávida. Que coisa horrível, falta de prudência, falta de astúcia, falta eu não sei o que aconteceu nessa situação, eu não posso julgar, mas Deus queria ter livrado essa criança de uma coisa pior. Deus quer nos livrar de coisas duras. Quando você tem essa direção da palavra, do Espírito Santo, as coisas são fantásticas. Você terá mais alegrias na vida do que momentos difíceis. Você terá mais felicidades na tua vida do que tristezas, porque você está ouvindo as palavras de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela palavra Rema. Como eu amo as palavras de Jesus. Aleluia. Como eu amo as tuas palavras. Aqui tem a direção para, Senhor, ter uma vida exultante, simples, objetiva, sem envolver, Senhor, ou permitir Satanás de envolver ou de manifestar nas nossas vidas, fechando as brechas para o diabo nas nossas vidas. Olha aqui que lindo, Senhor. Meu Deus, que essa palavra entre nesse coração, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger a todos. Senhor, cura, liberta. Senhor, eu peço por todas as crianças desse Brasil e desse mundo, Senhor. O Senhor tem milhares de anjos e a Bíblia fala que o Senhor tem anjos guardando as crianças. Eu peço que o Senhor proteja as crianças, Pai, desse mundo. Tem pais, Senhor, que não sabem o que é orar, que é buscar. Então nós oramos em favor dos pais e das crianças, Pai, para que não haja mais esses abusos, sequestros, estupros, violência sexual contra as crianças, violência física. Senhor, a igreja se levanta, Senhor. Meu Deus, cuida daquela menina, Senhor. Pai, que o evangelho toque o coração daquela criança, Pai. Que o Senhor traga, Senhor, para aquela criança Jesus para aquela criança. Usa alguém para falar do Senhor para ela, para a família, Senhor. Ah, meu Deus, o mundo tem tanto sofrimento porque não te conhecem. O mundo tem tanto sofrimento porque eles não aceitam Jesus como Salvador, como Filho de Deus.
E consequentemente, as pessoas que não aceitam Jesus como Filho de Deus, como Salvador, elas não têm a direção e o discernimento do Espírito Santo, elas não descobrem o fruto do Espírito Santo, que é domínio próprio, é equilíbrio, é paz, é paciência, é sabedoria. Elas não têm, Senhor, mas nós temos, Pai. Por isso nós oramos, Pai, visita esse mundo. Visita as pessoas que não conhecem ao Senhor, parentes, entes queridos, para que te aceitem, para que eles recebam sabedoria para tomar boas decisões, para terem discernimento do certo e do errado, de situações que estão erradas, que o Senhor abra os olhos, que o Senhor mostre para as pessoas, Pai. Guia as pessoas naquilo que está sendo feito em oculto, seja trazido à tona, Senhor, antes que um mal maior aconteça. Senhor, o Senhor dá as direções para nós, porque nós viemos nesse mundo para ter felicidade e não simplesmente sofrer. Eu peço por todos que estão doentes, todos que estão com a Covid-19, todos que estão passando por um tratamento médico, sejam curados e libertos em nome de Jesus, para a tua glória. É um louvor, dá um dia ótimo, lindo para todos, assim seja, amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Leia Mateus 18, hein? Mateus capítulo 18, dia 18 de agosto. Um beijo no coração de todos, fique na paz do Senhor.